Desafio por quê? Eu sou doutor em Economia Aplicada, fiz o meu doutorado, somos colegas de curso, eu e o Rubi Claes fizemos o doutorado juntos, não na mesma turma, ele era uma turma na frente, mas eu quando voltei de Rondônia, ou de Minas Gerais, de volta para Rondônia, eu entrei num curso de administração. Eu sou administrador de formação, então eu tive que estabelecer uma espécie de diálogo, administração e economia. E de certa forma, eu abri mão de alguns conceitos econômicos ortodoxos para poder começar a discutir um outro tipo de economia que conciliava a discussão de administração, organizações e economia. Eu atualmente sou coordenador do mestrado em administração e eu tenho aqui como minha pequena pérola essa disciplina da qual eu sou titular, que se chama Instituições e Economia. Então, eu venho discutindo questões institucionais dentro da economia no curso de administração. Então, é mais ou menos essa bagunça onde eu estou envolvido. E aí o Rubi Claes, nosso colega, veio me pedir para falar sobre crise. Eu disse, bem, eu estou militando na área da inovação, da sustentabilidade, das organizações e instituições. Então, na verdade, quando ele me chamou para falar de crise, eu aceitei como um desafio, e esse desafio está aqui. Agora no Facebook tudo tem, agora o desafio está aceito, né? Todo dia tem um desafio novo no Facebook, então esse foi o desafio que eu aceitei, está feito. Aí vamos ver o que a gente pode conversar acerca de crise econômica. E eu vou falar aqui, mas de umas visões econômicas diferentes, não vou falar da economia ortodoxa não. E aí a gente vai começar a falar o que é economia ortodoxa. O que é economia ortodoxa? O que economia é essa? A teoria do consumidor, a teoria da firma, o mercado. O que mais vem se propagando nos cursos de economia. Da onde que vem isso? Quem nós somos economistas? Eu sou só mestre, doutor em economia, não sou graduado, mas eu me considero, de certa forma, economista. Da onde que vem essa ideia quantitativa da economia? Da onde vem essa ideia da racionalidade absoluta da economia? Existe, toda a ciência tem um princípio filosófico, toda. E essa também existe. E a economia ortodoxa, ela também tem. E, basicamente, nós temos Jeremy Bentham e John Stuart Mill, quando eles começaram a discutir utilitarismo e hedonismo. Quem discute economia, a palavra utilitarismo é muito utilizada, né? Mas são pressuposições filosóficas. Hedonismo, no princípio, lá na Grécia, diz respeito a prazer, a ter prazer. Isso é hedonismo. E houve várias mudanças de conceitos, e no conceito mais moderno de hedonismo, diz-se que é o fato de eu tomar decisões que mais me satisfaçam. O hedonismo, junto com o utilitarismo, que significa o meu bem-prazer, é um bem social. Esses dois conjuntos de conceitos filosóficos, hedonismo e utilitarismo, foram ajustados para a aplicação na política, no legislativo, na justiça e inclusive na economia, muito inclusive na economia. Então vem aí um conceito um conceito também filosófico de homos econômicos. Homos econômicos é aquele que tem interesse pessoal, é aquele cuja racionalidade absoluta sabe de tudo. O homem ele não erra o homem econômico, ele não erra na decisão. A decisão é sempre racional, calculada, perfeita para o seu interesse pessoal, para atender o seu hedonismo. E o seu interesse pessoal é utilitarista. Ele tem todas as informações possíveis, ele não tem memória do passado, ou seja, o passado aconteceu, ele se esquece completamente e ele não tem capacidade de previsão, ele vive o presente. Esse é o homem econômico. E não tem nenhuma influência externa. O contexto social não interfere nas minhas decisões. Assim eu consigo construir um sujeito para construir a teoria clássica
e neoclássica da economia. O grande mainstream econômico. Sem essas pressuposições, não dá para se discutir economia neoclássica. Pois bem, esse conjunto que a gente chama de conduta utilitária foi fonte de diversas controvérsias filosóficas. Como é que pode um homem ser da forma como está se pressupondo para a teoria neoclássica funcionar? Isso é um absurdo. Alguns diziam, os institucionalistas da década de 30 diriam isso. Outros dizem, não, mas só que dessa forma consegue se construir uma teoria que facilita a interpretação da realidade. Essas são apenas pressuposições. A gente consegue colocar no modelo aspectos da realidade. Então, havia essa controvérsia. E aí, de uma forma geral, disse que o comportamento egoísta do indivíduo, isso é o utilitarismo, é um bem social. E, de uma forma geral, isso foi apropriado por um sujeito chamado Adam Smith. Já ouviram falar em Adam Smith? Nossa, não? Ah, que susto. Adam Smith, ele se apropriou perfeitamente do conceito de hedonismo e utilitarismo. E ele disse, o policial que for o melhor policial, o padeiro que for o melhor padeiro, o pedreiro que for o melhor pedreiro, se todos fizerem o melhor por si, fará o melhor para a nação. Então, o comportamento egoísta é um comportamento social, é um comportamento correto. Isso que Adam Smith disse. Mas existia um problema ainda filosófico. O problema era Thomas Hobbes, muito conceituado. Ele dizia o seguinte, que o homem no estado natural, que seria um homem do tipo hedonista, ele não consegue se comportar adequadamente. Os homens no estado natural vivem em constante guerra, porque eles querem só o melhor para si, eles tomam dos outros, eles matam. E esse homem, por estar no seu estado natural, ele gera caos. E precisa, para que o caos acabe, o homem no estado natural, ele precisa, todos nós, homens no estado natural, cedermos um pouquinho dos nossos direitos a uma ficção chamada Estado. O nome disso se chama contrato social. Todos nós abrimos mão do nosso direito para dar para um Estado, para nos regular, porque nós não somos capazes de nos regular. Isso aí está em O Leviatã, de Thomas Hobbes. Mas aí o subterfúgio foi o seguinte, não, essa ideia do Hobbes, quando o pessoal tem essas motivações humanas, é uma motivaçãozinha, não é uma paixão. Então, as questões econômicas dá para se ajustar perfeitamente, excluindo a visão do contrato social do livro de Leviatã de Thomas Hobbes. Então, deixou meio de lado, arrumou um argumento e ficou valendo, então, o utilitarismo e o hedonismo é a fonte da teoria clássica. Obviamente, de Adam Smith. E aí vem, então, os conceitos que nós já conhecemos, já discutimos, né? A mão invisível do mercado, né? Ou seja, o mercado é capaz de auto-se regular. Olha, se o hedonismo e o utilitarismo fazem o melhor por todos nós, o Estado não tem que atuar, o Estado tem que ser mínimo, correto? Essa era a pressuposição. Isso nos leva ao liberalismo econômico, também conhecido como laissez-faire, ao Estado mínimo. O Estado mínimo não é um conceito de Adam Smith, é um conceito americano, mas está vinculado. Então, a ideia de que a competição entre as empresas, ela determina melhor os termos de trocas entre as firmas e a relação empresa-indivíduo do que o Estado interferindo. O Estado não sabe competir, toda vez que o Estado mete a mão, faz bobagem. Essa é o que determina a teoria clássica de Adam Smith. E foi muito bem apropriada, posteriormente, na teoria neoclássica, que faz pressuposições acerca da firma, dos consumidores e do mercado. A firma. Quem que é a firma? A firma é uma entidade utilizadora, ou seja, assim como o indivíduo, a firma tem todas as informações, né?
disponível, a ampla informação, não existe informação estratégica porque está totalmente disponibilizada as informações, as empresas são bem pequenininhas, eu estou definindo a concorrência perfeita. As empresas são bem pequenininhas, não interferem no mercado, então, de uma forma geral, o único aspecto externo que afeta as decisões da firma é preço, né? Então, os preços definem como que vai ser as ações das empresas, das firmas, ok? Por outro lado, os consumidores também eles têm racionalidade absoluta, eles detêm também todas as informações e as decisões são perfeitas também. Ou seja, nunca alguém vai comprar um sapato e depois falar, não gostei desse sapato. Isso não acontece na teoria neoclássica. Não gostei desse sapato. Né? As moças vão lá e compram, que sapato lindo. Quando vai olhar, não prestou, não gostei do sapato. Ou vai comprar, eu mesmo vou comprar uma camisa, não gosto da camisa depois. Ou seja, isso não acontece na visão neoclássica da economia. E a visão do leiloeiro, né? O leiloeiro valrasiano. Já ouviram falar no leiloeiro valrasiano, que determina o equilíbrio de mercado? Olha, a teoria neoclássica, se não há equilíbrio, não há teoria neoclássica. Ao contrário da visão schumpeteriana, né? Schumpeteriana, o desequilíbrio é que determina a economia schumpeteriana. Mas, na visão neoclássica, o mercado tem que atingir o equilíbrio. Há sempre o equilíbrio. O equilíbrio da oferta, da demanda, a determinação dos preços, a informação vai sendo disponibilizada e as curvas de oferta e demanda vão se deslocando, o preço vai se ajustando, a quantidade, aquela movimentação que vocês aprendem no primeiro período de economia. Certo? É claro que, embora essas pressuposições nos trazem informações relevantes acerca da economia, há muita irrealidade. E essa irrealidade passou a ser discutida. E aí a gente começa a entrar na parte que eu me interesso mais e que vai explicar a crise, eu vou chegar na crise. E que me interessa bastante em termos de explicação da realidade. Uma das questões que foi levantada, já vinha sendo levantada na década de 30 por autores como Mitchell, Commons, Ronald Coase. Na década de 30 eles já vinham discutindo que essa economia aqui não servia, não explicava a realidade, mas para a política, para as empresas, era uma economia interessante, porque favorecia as firmas fingir que elas não são o que elas são. Isso já era discutido na década de 30 por esses que são chamados velhos institucionalistas. Já era discutido por eles. Mas o mainstream venceu. Por motivos políticos, por motivos de poder, que não se discute poder aqui, né? Pois bem, mais posteriormente veio um sujeito chamado Oliver Williamson. Já ouviram falar em Oliver Williamson? Quem já ouviu falar em Williamson? 1, 2, 3, 4. Williamson, 5. Williamson, ele é um economista que ele teve uma sacada interessante em termos teóricos para explicar as relações entre as empresas. Williamson, ele começou a questionar alguns dos pressupostos básicos das pessoas, dos indivíduos e mesmo das empresas. Ele levantou o seguinte, 2 pressupostos básicos do comportamento dos indivíduos: o oportunismo e a racionalidade limitada. Quanto à racionalidade, teoria neoclássica fala que a racionalidade é absoluta, nós sabemos de tudo. Mas o Williamson, ele pegou a obra de um sujeito chamado Herbert Simon, livro Processos Administrativos, e ele